Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo. Então, sejam bem-vindos, à nossa disciplina de solos do curso Técnico Agropecuária do IFP Valença. E a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, o que é um solo, a composição, o que é que tem nesse solo, e iniciar a parte física, Falar um pouco sobre a parte física do solo, que é a textura do solo, textura arenosa, argilosa e também a textura média. Então, vamos iniciar a nossa aula. Acompanhe. Primeiramente, a gente tem que entender o que é solo, Antes de começar a disciplina de solos. Então, ao longo da história da humanidade, o homem sempre conviveu com o solo. No começo, ele apenas colhia os produtos da terra, depois teve de aprender a cultivar esse solo para obter o seu alimento. Então, para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira, tá? É um recurso natural. Ele não poderia existir sem essa principal fonte de produção de alimentos. Então, partículas, que sejam elas minerais e orgânicas, vão sendo depositadas em camadas, horizontes, devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de alguns organismos, como, vamos dizer assim, fungos, bactérias, minhocas, formigas e cupins, que vão desgastando as rochas de forma mais lenta no relevo da Terra. Eu vou já explicar para vocês essa figurazinha que está bem aqui. Então, para que vocês tenham ideia de como esse processo de formação é muito lento no solo, sabe que são necessários cerca de 400 anos, tá? Para se formar apenas 1 centímetro de solo. Então, como vocês estão vendo nessa figura, aqui é a rocha, que é no início, antes de o solo realmente se tornar maduro. Então, tem somente uma rocha aqui, como se fosse um perfil do solo, uma profundidade. E aí, com o tempo, vai depositando, materiais por conta desses processos que eu já disse, calor, água, ação da chuva, de alguns organismos, vai acontecendo isso, vai formando horizontes, e aí vou formando mais horizontes com matéria orgânica também, caindo essa deposição das plantas no solo, e aqui é um solo mais maduro, Solos jovens tem essa rocha ainda muito predominante, com o tempo ela vai diminuindo, e o solo é maduro quando essa rocha aqui já vai ser bem menor, e a camada é rica em humus, essa camada superficial, que é aquela camada dos primeiros 20, 30 centímetros, que é uma camada que tem mais matéria orgânica, tá bom? Que por conta exatamente dessa deposição. Isso aqui, então, são os horizontes do solo. Só para vocês entenderem, então, aqui tem o perfil do solo, as plantas aqui plantadas, Então, a matéria orgânica nessa camada mais superficial do solo, exatamente por conta dessa decomposição, que é mais atuante. Aí tem o horizonte A, que tem a matéria orgânica e inorgânica, que já é um pouquinho mais profunda, mais subsuperficial. O horizonte B, que é essa zona de acumulação, que já mistura o material orgânico, o material proveniente também de acumulação de alguns nutrientes. E esse horizonte C é uma camada mais profunda, materiais provenientes da rocha-mãe. Então, tem uns materiais, umas rochas aqui maiores, E a rocha-mãe, que é uma rocha que vem do natural mesmo, do início, tá? Então, aqui é um solo que já é um solo mais maduro, com o tempo, que já sofreu muito intemperismo de sol e chuva, como eu disse para vocês, tá? E aqui também, com o tempo, outra figura para mostrar que com o tempo esse solo ele vai ficando mais maduro e vai tendo realmente esses horizontes, bem exemplificado aqui. Eu esqueci de falar para vocês que quando aquela rocha matriz ela é bem menos profunda, vamos dizer assim, é chamado aquele solo raso, Que é aquele solo que tem muita pedra, então não sofreu tanto intemperismo. Então, aqueles solos mais profundos são aqueles que são aqueles solos mais maduros, que já sofreram mais intemperismo, tá? E aqui a composição do solo e algumas propriedades físicas que eu vou falar ao longo dessa aula, ao longo dessa disciplina. Tem a textura do solo, que a gente vai explicar um pouquinho sobre ela, a estrutura, como é que é estruturado esse solo, a densidade das partículas, a densidade do solo, a porosidade, a aeração, a permeabilidade, a consistência desse solo e a cor.
A parte sólida, então, tá aqui, como vocês estão vendo, tem 45% de minerais, né? 5% de matéria orgânica e tem também os poros, que tem 25% de água e 25% de ar. Então, essa é a composição, basicamente, dos solos do Brasil e do mundo. Na fase sólida, que é composta, né, nesse solo, temos basicamente areia silt e argila, né? Então, o cascalho aqui, por exemplo, ele é bem maior, como se fosse uma pedra, né? A areia já vem sendo aqui um grão maior que o silt e maior que a argila, tá? Então, a argila, ela é basicamente invisível em relação a essas outras escalas. E aqui a diferença também, cascalho, areia, né? Silt e argila. São algumas, vamos dizer assim, geralmente quando você fala assim, textura média do solo, então a textura tem um pouco de areia, tem um pouco de argila, textura argilosa, aí o solo é mais argiloso, textura arenosa, o solo tem maior quantidade de areia, tá? Atualmente, os termos textura e granulometria estão sendo empregados como sinônimo em diversos estudos. Mas, pessoal, a textura ela é uma das características do solo relacionadas às partículas primárias, que é a areia, silt e argila, e a sensação que estas partículas oferecem ao tato, atrito, sedosidade e pegajosidade. A granulometria já é outra coisa, ela está relacionada mais às porcentagens dessas partículas primárias, a quantidade, na porcentagem, vamos dizer assim, distribuídas em diferentes tamanhos definidos por diâmetros específicos, tá? Então, a textura é um dos principais indicadores de qualidade e produtividade dos solos, uma vez que influencia na dinâmica da adesão e da coesão entre as partículas do solo, bem como o manejo dos solos, que, por conseguinte, influencia na resistência desse solo, né? E também resistência à tração, bem como a dinâmica da água no solo. Além disso, pode ser usado essa textura do solo como fator ambiental, pois influencia diretamente nos processos ecológicos, como vamos dar um exemplo, a ciclagem de nutrientes e a troca de íons. Então, essa é a textura do solo. Esse parâmetro físico apresenta uma concepção padrão atual, baseada no princípio de que um solo, para ser considerado produtivo, ele deve apresentar uma textura argilosa. Mas isso não existe mais, tá, pessoal? Esse paradigma se originou no passado, que o pessoal pensava que solo argiloso era solo bom e solo arenoso era solo ruim. Porque os solos de textura arenosa eram de pouca relevância para a agricultura, porque não tinha muita limitação de manejo. Era deficiente em fertilidade, tinha muita suscetibilidade à erosão, tinha contaminação das águas subterrâneas e também a deficiência hídrica quando era plantado em sequeiro, né? Não tinha irrigação. Então, é pertinente ressaltar que os solos arenosos eles são mais propensos, sim, à degradação e à erosão e à perda da capacidade produtiva, né, quando a gente está comparando com solos argilosos. Mas em condições ambientais similares, quando tem um manejo correto, né, adequado, esse fato aumenta a sustentação em relação aos dogmas criados para com os solos arenosos. Então, essa concepção vem mudando atualmente por conta das tecnologias, em função dos avanços no sistema de produção e manejo, tornando viável a atividade agrícola nesses solos. Então, os solos de valência, por exemplo, tem muito solo que é mais arenoso também, aqueles solos que tem os cajueiros, né, que são plantados. Então, com a tecnologia, textura média também, com a tecnologia que está sendo aplicada, né, a irrigação adequada, como também o preparo do solo, esses solos arenosos também, eles podem vir a produzir bem as culturas que a gente planta. Com a determinação da textura do solo, é possível obter uma estimativa indireta de diversos fatores. Aí tem aqui o triângulo textural, não sei se vocês já viram, mas dentre eles tem a dinâmica da água, né, que dá para determinar a textura do solo. A gente tem que perceber a dinâmica da água, a resistência do solo à tração, o grau de compactação do solo, a capacidade de troca de cátions, que é a CTC, a dosagem de nutrientes, corretivos e também de herbicidas. Então, cabe ressaltar que a textura do solo não é sujeita à mudança de classe, sendo esta uma característica mesmo do solo, intrínseca, tá? Podendo assim ser somente afetada quando ocorrer uma mistura com solos de diferentes texturas.
Então, dentro da classificação textural, existem 3 grupos principais de classes conhecidas. São eles solos arenosos, os solos francos ou textura média e argilosos, sendo que em cada grupo coexistem as classes texturais específicas, que são mais ou menos 13 classes texturais, tá? Por exemplo, franca arenosa, franca argilosa arenosa, franca muito argilosa, franco-siltosa. Então, estas classes fornecem uma ideia da distribuição do tamanho de partículas e indicam o comportamento das propriedades físicas do solo, que são aquelas que eu já falei, né? Densidade, porosidade, permeabilidade, entre outras. Então, por exemplo, um solo franco pode ter desde pouca argila, mas para ser qualificado como franco arenoso ou franco siltoso, o solo precisa ter no mínimo 45% de areia ou 50% de silt aproximadamente, tá? Então, esse solo franco pode ter desde pouca argila, mas para ser qualificado como um solo franco arenoso, ele tem que ter no mínimo 45% de areia. Só para que vocês entendam aqui um pouco. Então, nesse triângulo textural que tem aqui, que vocês estão observando, desse lado aqui esquerdo tem a argila, a porcentagem de argila, do lado direito tem a porcentagem de silt, embaixo a porcentagem de areia, tá? Então, vamos supor que na análise de solo, que eu pedi para fazer uma análise de solo física, né, do solo, e aí deu 55% de argila, deu 30% de silt e 15% de areia. Então, esse solo, qual é a classe textural dele? Vamos ver aqui que a classe textural dele, ele é um solo argiloso. Por quê? Porque ele tem aqui, ó, quando você coloca nessa linha, ele vai de 10 a 90. Então, ele está em 55. Então, ele já vai nessa direção. Aqui, como ele tem 30%, ele já vem aqui mais para o meio, né? E 15% de areia, tem pouca porcentagem de areia. Então, você vê que ele não é um solo arenoso, né? Tem pouca porcentagem de areia. Então, tá aqui. Você vê pela classe textural, as 3 setinhas é um solo argiloso. Ele tem mais de 55% de argila. Então, se vocês pegarem uma análise de solo, vai ter essas quantidades, uma análise física do solo, e aí dá para achar a classe textural por meio desse triângulo textural, fazendo essas medidas aqui. Falando um pouco sobre a textura arenosa, solos com essa textura geralmente apresentam maiores deficiências de fósforo e de matéria orgânica, tá? Isso ocorre porque esses solos apresentam em média 70% de sua composição teores de areia, muita areia. Então, o que os tornam altamente permeáveis com baixa capacidade de retenção de água. São bem permeáveis, têm baixa capacidade de retenção de água, baixo teor de matéria orgânica e a absorção de íons. Então, geralmente, quando chove, a água ela vai toda para as camadas mais profundas, né? Ela não fica segurando tanta água, retendo água como o solo argiloso. Então, frente a isso, se faz necessário uma gestão do uso e manejo adequado para esses solos, bem como, quando possível, investir numa reposição da matéria orgânica do solo, para aplicar matéria orgânica no solo, e também práticas conservacionistas, como, vamos supor, plantio direto, que coloca a palhada em cima para manter também essa água no solo e uma temperatura mais amena. E para torná-los também menos suscetíveis à erosão e aumentar sua aptidão agrícola, porque quando o solo está desnudo, né? Ou quando o solo está nu, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma vegetação, aí há uma maior predisposição à erosão, por conta do carreamento que vai quando chove e vai levando tudo embora. Já a textura franca ou a textura média, né, define-se como um solo com proporções semelhantes de partículas de areia, silt e argila. Então, a maioria dos solos do tipo franco, arenoso, tendem a apresentar deficiência tanto em matéria orgânica como a de fósforo, enquanto os de textura argilosa, franco-argilosa, né, possuem maiores teores desses parâmetros. Então, de forma geral, esses tipos de solo, de textura franca, necessitam de poucos cuidados durante seu manejo quando comparados ao solo de textura arenosa. Então, tem uma boa drenagem, uma capacidade de retenção de água muito melhor do que um solo arenoso, e tem um índice médio de erodibilidade, tá? Por fim, temos a textura argilosa, que na maior parte dos casos é possível observar que a textura do solo argiloso pode influenciar diretamente no teor de matéria orgânica do solo e estreitamente relacionado com a capacidade
de troca de cátions, que é a CTC, que eu vou explicar mais na frente para você, tá? Para vocês, dos respectivos solos afetando o pH. Além de adsorção de fósforo, bem como de outros nutrientes. Então, apresenta um manejo mais difícil, é um solo mais pesado, porque tem um teor superior de 35% de argila, dificulta a penetração das raízes das plantas e os trabalhos mecanizados. É aquele solo que tem como se fosse o barro, né? Chamado. E eles são mais suscetíveis à compactação, principalmente quando passa máquina pesada, compacta o solo, dificulta a aeração das raízes e aí acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas. Então tem que tomar muito cuidado com solos muito argilosos por conta exatamente disso, né? Dessa compactação, dessa penetração das raízes. Finalizamos a nossa segunda videoaula sobre solos, né? Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo e eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco sobre o que é um solo, como que é formado aqueles horizontes, aquele perfil do solo, um solo maduro, um solo mais jovem, né? E um pouquinho também sobre a textura do solo, que a gente vai acabar explorando mais ao longo dessa disciplina. Toda essa parte do estudo do solo, que é bem importante para o nosso curso. Então, bons estudos, pessoal. Tchau!